Olá, alunos da disciplina de Eletricidade e Instalações. Dando continuidade ao conteúdo estudado na última aula, hoje eu vou resolver com vocês alguns circuitos série, paralelo e misto, cálculo de tensão, corrente e potência. Inclusive, esse é o assunto da lista de exercício que vocês estão para me entregar. E aí eu solicito que vocês prestem atenção na aula, tentem resolver esses circuitos por conta própria, e depois apliquem esses conhecimentos na lista de exercícios que eu passei para vocês. Então vamos lá. O primeiro circuito que nós vamos calcular tensão, corrente e potência é o circuito série. Então vou colocar dois exemplos de circuito série, dois do paralelo e dois do misto. Então vamos considerar aqui o primeiro com 3 resistores e uma fonte de tensão. E os valores desse exemplo são os seguintes: R1, 30 ohms, R2, 20 ohms, R3, 50 ohms e a fonte de 30 volts. Agora vamos à solução. Como eu falei com vocês, na maior parte dos circuitos vocês vão começar resolvendo pela resistência equivalente. E no caso do circuito série, a resistência equivalente é uma soma de todas as resistências. Nós vamos colocar aqui a soma de R1 a R3. Então teremos ali 30 mais 20 mais 50, totalizando 100 ohms. Com a resistência equivalente em mãos, nós sabemos o seguinte, que esse circuito com 3 resistores pode ser escrito de uma maneira mais simplificada. Agora nós temos apenas um resistor de 100 ohms. E a fonte permanece a mesma, 30 volts. A vantagem de fazer essa simplificação é que o cálculo da corrente total do circuito fica muito mais simples. Nessa primeira condição, os 30 volts da fonte se distribuem para os resistores de uma maneira que a gente ainda não conhece. Mas nesse caso aqui de baixo, depois que a simplificação já foi feita, nós sabemos que os 30 volts da fonte estão aplicados apenas ao resistor de 100 ohms, porque ele é o único resistor que a gente tem no circuito. Desse modo, nós podemos ir para o passo 2, que é o cálculo da corrente total. E esse cálculo consiste em aplicar a lei de Ohm nesse circuito simplificado, ou seja, eu vou dividir a tensão de 30 volts pelos 100 ohms da resistência equivalente. Então seria aqui tensão da fonte sobre resistência equivalente. 30 volts por 100 ohms. Então nós vamos ter aqui 0,3 amperes. Ou, escrevendo de um jeito mais adequado, andando 3 casas para a direita, podemos transformar essa unidade para miliamperes, que fica mais adequado de trabalhar. Agora que nós já temos a corrente total do circuito, nós sabemos que a corrente que flui por esse circuito simplificado é a mesma que flui pelo circuito original. Essa é a grande vantagem de fazer a simplificação. E agora podemos calcular as tensões nos resistores, R1, R2 e R3. Como estamos falando de um circuito série, nós sabemos que a corrente é a mesma para todos os resistores. Então podemos calcular as tensões V1, V2 e V3 aplicando a lei de Ohm. Ela fala o seguinte, que tensão no resistor é a resistência vezes a corrente. Conhecemos as 3 resistências, no caso do resistor 1, ela vale 30 ohms, e a corrente total, que é o 300 miliamperes, ou 300 vezes 10 a menos 3, é a mesma para todos eles. Então basta seguir o mesmo procedimento. Multiplicar a resistência desses resistores pela corrente, que é a mesma para todo mundo. Então nós vamos ter aqui 300 vezes 30 vezes 300 mili, ou 30 vezes 0,3, nos dá uma tensão de 9 volts. Lembrando que vocês podem colocar esses valores direto na calculadora. Essa função aqui, essa parte do número, vezes 10 elevado, é o ESP da calculadora. Então vocês poderiam escrever 30 vezes 300 ESP menos 3, que vocês vão chegar no mesmo resultado.
Depois, 20 vezes 300 vezes 10 a menos 3 vai dar aqui 6 volts. E 50 vezes 300 vezes 10 a menos 3 vai dar 15 volts. Então percebam que as 3 quedas de tensão que nós temos nos resistores, quando somadas, totalizam 30 volts, que é a tensão da fonte. 9 mais 6, 15. 15 com mais 15, 30 volts. Isso daí é um indicador de que o nosso cálculo está certo, porque respeita a lei de Kirchhoff das malhas. Ela diz para a gente que a soma das quedas de tensão em uma malha tem que ser igual à soma das elevações de potencial. No caso desse circuito, a única elevação que nós temos é a fonte de 30 volts e as quedas são dos 3 resistores. Então isso daí já é um bom indicador. E agora que a gente já calculou as tensões e correntes, a gente pode calcular a potência, que é basicamente um produto da tensão pela corrente. Para o resistor 1, a potência é igual aos 9 volts vezes os 300 mA, ou 0,3 amperes. Então, lembrando, a potência é tensão vezes corrente. 9 vezes 0,3 vai dar 2,7 watts. Para o resistor 2, nós temos 6 vezes 0,3, 1,8 watts. E para o resistor 3, nós temos 15 vezes 0,3, 4,5 watts. Somando as 3 potências, nós chegamos ao seguinte resultado. Então aqui vai dar 7 com 8, 15, 20, vão 2, 4, 5, 9. A potência dissipada pelos resistores, né, ou seja, a quantidade, uma relação aí da energia no tempo, né, absorvido pelos resistores, é 9 watts. Quando a gente calcular a potência da fonte, nós temos que chegar no mesmo resultado. Por quê? A quantidade de energia que a fonte entrega é a mesma que os resistores absorvem, não tem como isso ser diferente, né? Porque a fonte está entregando, tem que ter alguma coisa para consumir aquela quantidade de energia. Então, nesse caso aqui, a potência da fonte também é a tensão vezes corrente. A tensão da fonte 30 volts e a corrente da fonte é a mesma, né? O circuito é série, é 0,3 ou 300 mili. E aí nós vemos que a potência da fonte também é 9 watts. Ou seja, o cálculo está correto, né? A gente pode chegar a essa conclusão. E vale lembrar que, para o caso da potência, não é a malha apenas, e sim o circuito todo. Como o nosso circuito é apenas uma malha, coincidiu, né? Mas não se esqueçam de que sempre que a gente calcular a potência da fonte, ela tem que bater com a soma das potências de todos os resistores do circuito. Agora vamos calcular o segundo circuito série. Só seguir os passos anteriores, a análise é exatamente a mesma, né? Porque quando a gente tem um circuito série, como é um circuito muito simples, essa análise que a gente vai fazer não varia muito. E a ideia é a mesma, calcular então resistência equivalente. Nesse caso aqui nós temos uma fonte de 5 volts alimentando 4 resistores. Um de 200, um de 400, um de 100 e um de 300. Se eu quero chegar na resistência equivalente, é só fazer a soma das 4 resistências. Aqui 200 mais 400 mais 100 mais 300. Então nós vamos ver aqui 600, 700, 1000 ohms. Ou 1 kΩ. É a mesma coisa, né? E agora que a gente tem esse circuito simplificado, é basicamente a fonte de tensão de 5 volts ligada ao resistor de 1000 ohms, nós podemos calcular a corrente total, que é a tensão da fonte pela resistência equivalente. Então chegaremos a uma corrente de 5 miliamperes. Então estou dividindo aqui 5 por 1K, é a mesma coisa que multiplicar por 1000, multiplicar por mili. Então tem 5 dividido por 1000, 5 miliamperes, ou 0,005, que é a mesma coisa. E agora, sabendo que a corrente que flui pelo circuito simplificado é de 5 miliamperes, eu venho com essa informação para o circuito original, também é de 5 miliamperes. Teremos então a tensão do resistor 1 igual aos 200 ohms de resistência dele vezes 5 miliamperes. E 200 vezes 5 mili vai dar uma tensão de 1 volt. Como eu falei com vocês, não é só colocar no calculador. 200 vezes 5 ESP menos 3, que é 1 mili. V2, 400 vezes 5 mili, 2 volts. V3, 100
vezes 5 mili, meio volt. E V4, 300 vezes 5 mili, que vai dar 1,5 volt. De novo, somando as tensões dos resistores, nós temos aqui 3, 3,5, 4, 5 volts. Então a gente percebe que a soma das tensões resulta na tensão da fonte. Então já é um indicador também de que o circuito está certo. E agora as potências. Como nós vimos, potência é tensão vezes corrente. Temos 1 volt vezes 5 mA, 5 miliwatts. Depois, potência 2. 2 volts vezes 5 mili é igual a 10 miliwatts. Potência 3, meio vezes 5 mili. Então nós vamos ter 2,5 miliwatts. Potência 4, 1,5 volts vezes 5 mili. Então que vai dar 7,5 miliwatts. Somando todas as potências, nós vamos ter a potência total, que é a potência da fonte. Então vamos ver aqui. 2,5 com 7,5, 10, 20, 25 miliwatts. Calculando a potência total, potência da fonte, nós vamos então fazer 5 volts vezes 5 mA. E nós teremos o mesmo resultado, 25 miliwatts. Isso é um indicador de que o nosso cálculo está correto. Agora o primeiro circuito paralelo. Como nós vimos na sala, elementos em paralelo têm o mesmo valor de tensão. Isso significa que eu posso, logo de cara, informar o seguinte, que a tensão do resistor 1 é igual à do 2, que é igual à do 3, que é igual à tensão da fonte, ou seja, 6 volts. Isso daí já é um facilitador, né, da nossa análise. Então já tem as tensões dos resistores. E agora que eu tenho as tensões, eu posso calcular as correntes desses 3 resistores aqui, I1, I2 e I3. E nesse caso, basta aplicar a lei de Ohm, que é dividir a tensão da fonte pelo valor da resistência de cada resistor. Então fazendo aqui para o primeiro, 6 volts por 2 ohms, teremos 3 amperes. Depois, 6 volts por 3 ohms, 2 amperes. E 6 volts por 6 ohms, 1 ampere. Então são as 3 correntes dos resistores que nós temos aqui. A corrente total então desse circuito é a soma das 3 correntes. Por quê? A corrente total é aquela que sai da fonte, IT, e se divide para cada resistor. Então uma parcela dela desce para o R1, outra para o R2 e o final vai para o R3. Somando aqui as 3 correntes, nós podemos ver que a corrente total é de 6 amperes. Existe outro jeito de verificar o valor da corrente total. A gente pode calcular a resistência equivalente desse circuito e aplicar a lei de Ohm, igual a gente fez no caso do circuito série. Para o caso do paralelo, a resistência equivalente pode ser calculada de 2 formas. Ou a gente faz o produto sobre a soma, associando 2 resistores de cada vez. Então eu poderia vir aqui e fazer a associação do de 3 com o de 6. O resultado, faço a associação com o resistor de 2. Ou, como tem mais de 2 resistores, a gente pode seguir aquela questão, né, de somar os inversos. A soma dos inversos é igual ao inverso da resistência equivalente. Então faremos aqui 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 6. Somei os inversos. Mínimo múltiplo comum é 6. Por 2, 3. 6 por 3, 2. Mais 1. Então aqui nós vamos ter 6 sobre 6, que é igual a 1. Mas lembrando, né, que isso aqui é o inverso da nossa resistência equivalente. Aqui não vai fazer muita diferença porque o inverso de 1 é 1. Mas se fosse outro valor aqui, eu precisaria me atentar a isso, né? Então agora, o circuito equivalente que nós teremos apresenta apenas a fonte de 6 volts com o resistor de 1 ohm. Aplicando a lei de Ohm aqui, nós vamos ver que a corrente total é 6 volts por 1 ohm, 6 amperes. Isso significa que aqui nesse circuito nós temos uma corrente total de 6 amperes
E aqui também nós temos uma corrente total de 6 amperes. Então, os dois caminhos resultaram no mesmo valor. Isso é um indicador de que está correto. Mas o que foi pedido aqui era a potência nos resistores. Então, eu já tenho a tensão em cada um e tenho também a corrente em cada um. Mas se eu quero calcular a potência, eu tenho que fazer um produto da tensão pela corrente em cada resistor. Para o primeiro, eu tenho 3 amperes e 6 volts. 18 watts. Para o segundo, 2 amperes e 6 volts. 12 watts. E para o terceiro, 1 ampere e 6 volts. Então teremos 6 watts. A potência total então é 36 watts, somando as 3 potências individuais. E a potência da fonte é a tensão da fonte, 6 volts, vezes a corrente total do circuito, que é de 6 amperes. Então nós podemos ver que a potência total é de 36 watts, ou seja, é a mesma potência da soma dos 3 resistores. Atenção aqui pelo seguinte, nós estamos com um circuito paralelo, então a gente não aplica aquela ideia da lei de Kirchhoff das malhas do caso anterior. A soma das tensões, né, em uma malha tem que dar a tensão da fonte, mas se eu for olhar aqui, cada malha que eu escolher só tem uma queda de tensão, só tem um resistor, né? Por isso que a gente fala que as tensões são iguais à da fonte. E outra coisa, a potência no final não é uma malha apenas, mas todos os resistores, independente se eles estão ligados em série ou em paralelo. Então apenas quando eu somar as 3 potências é que eu vou ter a potência total da fonte. E agora a gente tem um segundo circuito paralelo. Assim como no caso anterior, as tensões dos resistores têm o mesmo valor da tensão da fonte. Então V1, V2, V3 e V4 são iguais a 20 volts. Deixei indicado aqui, ó. E a gente pode então calcular as correntes separadas, né? Correntes de cada resistor. Para o resistor 1, na verdade para todos eles, né? Nós vamos aplicar a lei de Ohm. A tensão a gente já conhece, a resistência também, agora é só fazer a divisão. Então para o resistor 1, a tensão de 20 volts por 300 ohms, que é o valor de resistência dele, vai resultar em uma corrente de, ajuda aqui da calculadora, 66, na verdade, vamos fazer a conversão juntos aqui para lembrar, né, como que isso é feito. Então vai dar aqui uma corrente de 20 dividido por 300, 0,06666 e por aí vai. Vamos escrever essa corrente como miliamperes. Então vamos dar 3 casas aqui, de modo a aumentar o número, né, de modo a colocar o expoente negativo. E agora nós percebemos ali que vai virar 66,67 miliamperes. Para os demais resistores é a mesma coisa. I2, vou fazer a tensão dividido pela resistência. 2 dividido por 20 vai dar então 100 miliamperes, ou 0,1 amperes. I3, 20 dividido por 120. Vai dar aqui 166,67 miliamperes. E do último, nós temos um resistor de 300, é o mesmo cálculo do resistor R1. Então já sabemos que vai dar 66,67 miliamperes. São as 4, né, correntes do circuito. Somando essas 4 correntes, nós sabemos que tem que resultar na corrente total. Então, fazendo o cálculo aqui, 66,67 mais 100, mais 166,67 mais 66,67. Nós teremos então 400 miliamperes. Essa é a corrente total, a corrente que sai da fonte. É possível, como nós vimos no caso anterior, chegar no mesmo resultado por outro caminho. E a ideia seria calcular a resistência equivalente desse circuito aqui. Como são 4 resistores, é mais vantagem trabalhar com a soma dos inversos. Então vou ter aqui 1 sobre 300, mais 1 sobre 200, mais 1 sobre 120, mais 1 sobre 300.
A gente pode resolver isso daqui direto na calculadora. É basicamente somar as frações, né? Então, vou escrever aqui, ó, 1 dividido por 300, mais 1 dividido por 200, mais 1 dividido por 120, mais 1 dividido por 300. Aí deu aqui 0,02. Só que eu não quero 1 sobre a resistência equivalente, eu quero o inverso dela. Então, né, para fazer mais passo a passo, 1 sobre a resistência equivalente deu 0,02. Só que eu quero a resistência equivalente. O que eu faço, então? Eu vou inverter a primeira fração e vou também inverter a segunda. Eu vou fazer 1 dividido por esse valor aqui. Então, 1 dividido pela resposta nos dá 50 ohms. E aí a corrente total ficou fácil, né? São os 20 volts da fonte por 50 ohms, que vai dar 0,4 ou 400 miliamperes, que é a mesma corrente total que a gente obteve somando as correntes individuais dos resistores. E agora, né, como foi pedida a potência, é só fazer o produto, tensão por corrente, e a gente encontra as potências individuais. Então, simplificando aqui, né, quando eu fizer o produto da potência da corrente pela tensão, então 66,67 mili vezes 20, vai dar 1,33 watts para o primeiro resistor. Para o segundo, 100 mili vezes 20 volts. 100 mili vezes 20, 2 watts. Para o terceiro, 166,67 mili vezes 20 volts. P3 igual a 3,33 watts. E para o resistor 4, 66, na verdade vai ser igual ao do resistor 1, né? Que eles têm o mesmo valor de corrente e o mesmo valor de tensão. Então é só escrever aqui, não precisa nem calcular de novo. Somando as 4 potências, nós vamos chegar a 1,33 mais 2 mais 3,33 mais 1,33. Vamos chegar a 7,99, que é basicamente 8, né? Por alguns arredondamentos aqui a gente não obteve o mesmo valor. E quando a gente fala na potência total, ou potência da fonte, nós temos os 20 volts vezes 400 miliamperes, ou 0,4, né? Que é a mesma coisa. E teremos aí 8 watts. Ah, não bateu. Na verdade, bateu, né? A questão é que, como nós arredondamos alguns valores, né? Por exemplo, esse daqui não era 66,67. Ele continuava 6 aqui indefinidamente, né? Quanto mais casas a gente usar, mais próximos os valores vão ficar. Mas, de maneira geral, 2 casas depois da vírgula, igual eu tenho feito aqui nos exemplos, está de ótimo tamanho. E agora a gente tem o primeiro circuito misto. No caso desse tipo de circuito, a gente identifica que é misto porque ele traz associações em série e ao mesmo tempo em paralelo. Então, é uma mistura dos dois anteriores. E também temos que tomar cuidado na hora de fazer a solução dele, né, na hora de chegar à solução dele, porque cada circuito misto exige uma análise particular. Não dá para a gente aplicar uma espécie de receita de bolo, né, para todos eles. Porque alguns vão trabalhar com associações em momentos diferentes, né, uma série, um paralelo em momentos diferentes. Então, observando esse circuito aqui, 4 resistores, eu percebo que o R1 e o R3 estão em paralelo, né, lembrando que para 2 resistores estarem em paralelo, eu olho os terminais deles, né? Os 2 terminais de cada um devem estar conectados ao outro resistor. Então eles não precisam literalmente, né, estarem em paralelos. Se um deles estiver inclinado ou estiver na horizontal, os 2 na vertical, tanto faz, né? Eu posso falar que, olhando os terminais, a conexão dos terminais, eles estão em paralelo. Então olha só, o terminal de baixo do R1 está ligado no terminal de baixo do R3 e o de cima também está ligado, então eu posso falar que é paralelo. Agora, se eu tivesse um resistor aqui nesse ponto, por exemplo, eu já não poderia falar que é paralelo, né? Ele atrapalharia essa questão da conexão. Então, de novo, o primeiro passo para a resolução desse circuito é chegar à resistência equivalente. Mas como esse circuito vai trabalhar com associações série e paralela, eu vou fazer uma simplificação dele primeiro, que vai ajudar nesse cálculo. Então a ideia seria fazer primeiro as associações possíveis, então aqui R1 e R3 estão em paralelo, R2 e R4 também estão em paralelo. Depois que eu terminar essa associação, eu teria um circuito mais simples, com 2 resistores apenas. O primeiro, resultado desse paralelo, e o de baixo, resultado desse segundo paralelo. Então, fazendo aqui o cálculo, a gente vai ver o seguinte. Eu quero fazer aqui a resistência equivalente de
50 e 200. Então nós vamos fazer o produto dos dois dividido pela soma dos dois. Então nós vamos ter aqui 10.000 por 250, ou 1.000 por 25, que vai dar 40 ohms. Então o primeiro resistor é esse aqui. E o segundo resistor, a mesma coisa, né? Nós vamos fazer o paralelo agora de 60 e 300. Então, aqui em cima vai ficar 18.000 e embaixo vai ficar 360. Vou pedir uma ajuda aqui para a calculadora. 18.000. Então aqui nós temos 50 ohms. O resultado do segundo paralelo é 50 ohms. E agora, a gente chega ao circuito mais simplificado possível. E a associação aqui no final é uma associação série. 40 com 50, 90 ohms do circuito série. E aí nós já podemos calcular a corrente total desse circuito, que é a tensão da fonte pela resistência equivalente. 60 volts por 90 ohms. Então vai dar aqui 666,67 miliamperes. E agora que eu já sei a corrente total do circuito, a gente pode trabalhar com os demais elementos, né? Inclusive, vale lembrar que essa informação aparece no circuito original, é a mesma corrente que sairia desse circuito, e é a mesma corrente que sairia de qualquer circuito intermediário, à medida que a gente foi fazendo a simplificação. Nesse caso aqui só existe um, né? Foi devido aos passos que a gente adotou, só temos um circuito intermediário. Mas qualquer um deles que eu analisar, eu terei a mesma corrente total, porque são todos equivalentes, né? Então eu poderia usar, né, para fazer a minha análise, é interessante trabalhar com esse circuito do meio, porque eu já tenho a corrente total. Essa corrente passa pelos dois resistores que eu tenho aqui. Depois que eu tiver calculado a tensão em cada um deles, eu posso voltar para o circuito original e ver o seguinte: esse resistor de 40, ele é resultado da associação paralelo desse resistor de 50 com esse de 200. Então a tensão que eu calcular aqui, a queda de tensão desse resistor, é exatamente a queda de tensão que eu terei naqueles dois resistores do circuito original. Tem que bater, né? Então, para a gente ter mais um espaço aqui, vou apagar essa parte da resistência equivalente que nós já usamos. E agora a gente vê o seguinte: eu posso falar que a tensão do resistor de 40 ohms é igual à tensão do resistor 1, que é igual à tensão do resistor 3. E ela é basicamente a corrente total multiplicada por 40 ohms. Então 666,67 mili vezes 40 ohms. Então as tensões V1 e V3 que a gente está procurando serão iguais a 26,67 volts. E aí agora a gente pode fazer, passar por dois caminhos. O resultado tem que ser o mesmo, né? Claro. Eu posso falar o seguinte: se a queda de tensão desse resistor de 40 é 26,67, a queda de tensão do resistor de 50 tem que ser um valor tal que, quando eu somar as duas quedas, eu vou chegar aos 60 volts da fonte. Então, se eu fizer aqui 60 menos 26,67, eu tenho que chegar na tensão do resistor, de 50 ohms. Então, eu teria uma tensão de 33,33 para ele. Ótimo. O outro caminho é o quê? Eu posso calcular
a tensão dele, como a gente acabou de calcular a do resistor de 40 ohms. Então tem ali, tensão do resistor de 50 ohms é igual. Nesse caso, né, lembrando que ele é resultado da associação do R2 e do R4. Então quando eu calcular a tensão nele, eu terei calculado também a tensão nos resistores R2 e R4. Então tem aqui que a tensão desse resistor é igual às outras duas. Basta fazer a corrente total, 666,67 mili, vezes a resistência. Então aqui as tensões V2 e V4 serão iguais a exatamente 33,33, conforme que a gente tinha analisado antes. Então já temos aí as tensões nos 4 resistores do circuito original. A gente precisa agora das correntes para poder calcular a potência. Ou a gente pode também trabalhar com aquela outra expressão de potência que eu passei para vocês na aula passada. Porque nos primeiros exercícios eu falei que potência é tensão vezes corrente. Podemos usar essa. Mas podemos também usar uma expressão que serve para calcular a potência sem ter a corrente, que é o que a gente não tem. Mas a gente sabe os valores de tensão e sabe os valores de resistência. Então podemos usar aqui, ó, tensão ao quadrado sobre resistência. Essa expressão também é válida e vai dar o mesmo resultado da expressão que a gente tem aplicado. Então nesse caso vou optar pela segunda, porque são valores que nós já temos. E se eu quisesse usar a primeira, como é que eu faria? Basta calcular a corrente de cada resistor. Só fazer, né? Ó, eu tenho aqui essa tensão aplicada em 50 ohms, essa tensão aplicada em 200. Vai calculando a corrente de cada um. Aí fica a critério de vocês. Então se a gente fizer o uso, né, dessa segunda expressão aqui, nós vamos chegar ao seguinte resultado. Para o resistor 1, nós temos uma tensão de 26,67 elevado ao quadrado, né, dividido pela resistência dele, que é 50 ohms. Nós teremos então uma potência de 14,22. Para o resistor 2, a tensão dele é 33,33 e a resistência é 60 ohms. Então 33,33 ao quadrado dividido por 60 ohms. Isso dá 18,51 watts. Do resistor 3, ele também tem a tensão de 26,67, igual ao resistor 1. Então 26,67 ao quadrado dividido por 200, que é a potência dele. Teremos então aqui 3,56. E para o último resistor, nós temos a potência 4, que é a tensão dele, 33,33, ao quadrado dividido pela resistência de 300 ohms. Então nós teremos aqui 3,70 watts. Somando todas as potências, nós chegamos a 39,99 watts. E a potência total, ou potência da fonte, é igual à tensão da fonte vezes a corrente total. Então 60 vezes 666,67 mili. Então vamos lá. Chegamos então a 40 watts. De novo, a gente observa que há uma pequena diferença da potência dos resistores para a potência da fonte. Mas isso aí está relacionado a arredondamentos, então não tem problema. A gente pode falar que esses dois valores, né, em termos de cálculo, são iguais. A gente chegou nos mesmos resultados aí. Então, essa diferença de 0,01 aqui é desprezível. Vocês podem ignorá-la. Então, chegamos aqui ao último circuito, também um circuito misto. Mas diferente do anterior, primeiro nós temos associação em série e depois associação em paralelo. Então, fazendo aqui o cálculo da resistência equivalente, simplificando o circuito, a gente vai chegar ao seguinte resultado. Os resistores R1 e R2 estão em série, então 10 em série com 20. Chegamos a 30 ohms. A fonte de 30 volts aparece aqui do mesmo jeito. Então, os dois primeiros resistores associados, 30 ohms. E os dois resistores, né, 3 e 4 que aparecem aqui, associados, né, resultam em 60 ohms.
Agora a gente tem que fazer o paralelo de 30 e 60. É só fazer aqui então, resistência equivalente que é igual a 30 vezes 60 sobre 30 mais 60. Então 30 vezes 60, 18, 1800. 30 mais 60, 90. Então 180 por 90, 20 ohms. Chegamos então a uma fonte de 30 volts aplicada a um resistor de 20 ohms. Agora podemos calcular a corrente total dessa associação. É a tensão da fonte pela resistência equivalente. Então nós teremos aqui 1,5 amperes passando pelo resistor de 20 ohms. Por outro lado, a gente também pode analisar o seguinte, né? Isso aqui é verdade, vale para todas as versões do circuito. Então, se essa associação aqui, né, o circuito mais simplificado, tem ali uma corrente total de 1,5 amperes, esse daqui também tem 1,5 amperes e esse daqui também tem. Eles são circuitos equivalentes, eles exigem da fonte exatamente a mesma corrente. E aí a gente pensa o seguinte, como que eu posso fazer agora para resolver esse circuito? Eu posso analisar a partir daqui, desse circuito intermediário, e verificar o seguinte, como esses dois resistores estão em paralelo, a tensão da fonte é a mesma para os dois. Então, fazendo aqui o cálculo, eu percebo que pelo resistor de 30 ohms, eu terei 30 volts dividido por 30 ohms de corrente. Então, a corrente para o resistor de 30 ohms é igual a 30 volts por 30 ohms. 1 ampere. Então, 1 ampere está fluindo pelo resistor de 30 ohms. Para o resistor de 60, então, sobrou quanto? Estava vindo 1,5 até esse nó. Do nó, desceu 1 ampere para o resistor de 30. Quer dizer que o meio ampere que ficou faltando foi para o resistor de 60. Isso aí que a gente acabou de aplicar é a lei de Kirchhoff das correntes. Outra análise também que vai gerar o mesmo resultado é calcular a corrente no resistor de 60. Eu tenho 30 volts aplicados a 60 ohms. Então isso daqui já vai dar meio ampere, do mesmo jeito. E detalhe, né? Se esse circuito é derivado desse, ou simplificado desse, né? Quer dizer que essa corrente de 1 ampere que está passando pelo resistor de 30 ohms é a mesma corrente que flui pelos resistores de 10 e de 20. Então aqui, ó, nós temos 1 ampere. E do mesmo jeito, para esses dois resistores aqui de 45 e 15 que resultaram no de 60, nós temos exatamente o meio ampere. Então agora a gente pode calcular as tensões e a potência, né, que é o que foi pedido. Ou nós podemos também trabalhar com uma expressão de potência que não precisa da tensão, né? Apagando aqui para a gente ganhar um pouco mais de espaço. Nós vamos ter o seguinte. Como nós vimos, potência é tensão vezes corrente. Mas na aula passada eu passei para vocês uma expressão alternativa que é resistência vezes corrente ao quadrado. E essa expressão é interessante porque nós temos as resistências e a corrente de cada resistor. Então podemos aplicar essa expressão para chegar no valor de potência de cada um. Então para o resistor 1 de 10 ohms, nós temos 1 ampere fluindo por ele. Então 10 vezes 1 ao quadrado, 10 watts. Para o resistor 2, nós temos 20 ohms vezes 1 ampere ao quadrado. Então, 20 watts. Para o resistor 3, nós temos 45 ohms vezes meio ampere ao quadrado. E isso daí vai dar meio ampere ao quadrado vezes 45, dá 11,25 watts. E a potência do último resistor é 15 vezes meio ampere ao quadrado de novo. O 15 vezes 0,5 ao quadrado dá 3,75 watts. Somando agora as potências, nós vamos ter 10 mais 20 mais 11,25 mais 3,75. Temos uma potência de 45 watts. Essa potência tem que ser a mesma potência entregue pela fonte. Então, conferindo aqui, nós temos 30 volts e 1,5 amperes. Aí agora eu vou fazer de novo, né? Tensão vezes corrente. E essa potência, né, da fonte, essas são expressões diferentes, né? Isso que eu quis dizer com vocês. Ó. Aqui eu estou
usando essa expressão que é resistência vezes corrente ao quadrado para calcular as potências individuais. E agora que eu vou calcular a potência da fonte, eu já tenho tensão e tenho corrente também. Então não faz sentido pensar ali em resistência, né? A não ser, claro, que vocês queiram aplicar para esse circuito. Eu tenho a tensão e tenho a resistência. Eu posso calcular a potência total desse jeito também. Então, fazendo aqui 30 vezes 1,5, teremos exatamente 45 watts, que é o mesmo valor que nós obtivemos aí com a soma das potências individuais. Então, passei aí para vocês nessa aula 6 circuitos, 2 série, 2 paralelo e 2 misto. É muito importante que vocês tentem reproduzir esses resultados. Agora que vocês já têm o caminho para chegar até eles, peguem um tempo aí, reservem um tempo de vocês, trabalhem com esses circuitos, peguem ele do início, né? Pausem o vídeo, peguem o circuito do início, tentem resolver ele passo a passo, igual eu fiz aqui. Se tiver tendo dificuldade, volta no vídeo, vê a explicação, até vocês conseguirem pegar a ideia, né? Lembrando que não é uma questão de copiar, é uma questão de saber como proceder em cada ponto, né? Ou seja, você vai analisar e saber para qual lado que vocês vão seguir. Se eu tenho que calcular uma corrente equivalente, uma resistência equivalente, uma corrente, se eu tenho que aplicar a lei de Ohm, lei de Kirchhoff. Eu quero que vocês aprendam a fazer isso, né? E lembrando que vocês têm uma lista de exercícios e nela vocês têm vários circuitos para serem resolvidos desse jeito também. E a data de entrega da lista permanece. Eu vou disponibilizar no AVA a entrega dela. Vocês vão resolvê-la aí no caderno mesmo, né? Tirar uma foto legível e montar um arquivo em PDF para poder encaminhar pelo AVA, né? Para que eu possa fazer a correção depois. Com relação à avaliação, a princípio não vamos nos preocupar muito, né? Ela vai ficar marcada para o mesmo dia. Se for possível a gente faz, se não a gente verifica para quando isso daí vai ser adiado, tá? E se vocês tiverem dúvida, me mandem e-mail ou me mandem mensagem pelo próprio AVA que eu vou responder para vocês o mais rápido possível. Se for necessário eu posso até gravar algum vídeo de novo, resolver algum circuito da lista ou pelo menos dar alguma indicação para vocês poderem avançar. Só não pode deixar de fazer atividade, porque como eu falei com vocês também, para dominar as técnicas de análise de circuitos é muito importante que vocês tenham esse hábito, né? Peguem para fazer mesmo, verifiquem quais são as dificuldades que vocês estão tendo até conseguir chegar nos resultados adequados. E é interessante também vocês trabalharem com simulação. Então deixo aí, né, o software Tina para vocês darem uma olhada nele. Se não me engano eu cheguei a passar um pouco sobre ele aí na aula, mas se alguém estiver tendo dificuldade, né, é só entrar em contato que eu explico como que ele funciona. No mais, então, bons estudos e nos vemos em breve.